Olá, meus amigos. Sabe o que eu adoro aqui no nosso canal? Uma das coisas que eu mais gosto é observar o quanto cada vez mais cabeças pensantes têm vindo aqui se juntado a nossa comunidade. Eu adoro quando alguém discorda respeitosamente de mim. Eu adoro quando alguém fala, não, mas eu acho que isso que você falou não é bem assim, enfim. A gente está formando uma comunidade linda aqui, sabe? De pessoas que concordam em discordar, pessoas que não têm medo de falar o que sentem, de reconhecer a própria vulnerabilidade. Eu tô adorando. E uma coisa que me diverte muito são, assim, títulos que me dão, né? Esse aqui de hoje, por isso que eu decidi de falar isso no começo desse vídeo, porque o que ele falou aqui, quando eu comecei a ler a história dele, eu já comecei a rir, né? Ele fala o seguinte, tá, e tudo bem, e antes de começar, ele vai tocar num assunto que eu tenho pensado muito, há muito tempo, tenho observado e cheguei às minhas próprias conclusões. Olha só, ele fala o seguinte, olha o título que ele me dá. Vânia, nossa deusa da restauração. Deusa da restauração, essa foi boa. Voltei. O mesmo das finanças da igreja, dos tribunais de amor, para encerrar agora a minha contribuição ao canal, pois depois não terei mais o que compartilhar, continuarei como um seguidor fiel e participativo. Olha só, toquei em 546 bailes e mais 38 casamentos na igreja Mormon de 1990 a 2012. Sou DJ profissional desde os 15 anos de idade. Sou registrado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, como DJ carioca. Tinha que ser carioca, né? Adoro. Essa era a minha profissão nos fins de semana. Sou formada em administração e tenho 25 anos na área financeira. Resumindo, a ociosidade me mata. Preciso sempre estar em movimento. Na adolescência, eu tocava todos os fins de semana em festas de todos os tipos, onde grande parte e a nata eram regadas a drogas, álcool e sexo. Acabei me envolvendo sério com entorpecentes e dependência ao álcool. Presta atenção na jornada dele, que eu achei muito interessante. Estava vivendo no inferno com muita luxúria e tendo relacionamentos com diversas mulheres. No fundo, eu queria melhorar, mas não sabia como. Numa noite recebi uma ligação de uma menina querendo orçamento para um baile na ala do Andaraí, a maior capela do Rio. Eu perguntei, como assim? Baile numa igreja? Quem são vocês? Me explica melhor. Foi aí que minha vida começou a melhorar. O baile se chamava Baile do Maior Abandonado. Por coincidência, era minha vida. Me pediram a relação das músicas que eu gostaria de tocar e cortaram algumas. Fiquei impressionado com tamanha alegria das centenas de pessoas que estavam ali. Todas arrumadinhas, os homens de gravata, as mulheres de saia, as luzes todas acesas, uma alegria só. Senti nitidamente que ali era o meu lugar, a resposta que eu estava buscando, e quis ser como eles. Presta atenção, tá? O baile foi tão bom, destaque para os anos 60, que dali mesmo já me contrataram para mais 2 e uma festa de 15 anos também. Em 3 semanas estava me batizando, senti de verdade o Espírito do Senhor na minha vida e comecei a mudar de vida. Eram no mínimo 2 bailes por mês no início, mas depois eram praticamente todas as sextas-feiras. Percebi que muitas pessoas estavam se batizando na igreja por causa dos bailes. Não aceitavam o convite para ir aos domingos, mas nos bailes estavam lá. As pessoas se conheciam nos bailes e se casavam, formando lindas famílias. Consegui fugir da missão com a desculpa que o meu trabalho missionário era ali no palco. Então não fui para a missão, né?
Porém, eu não conseguia ser um mórmon verdadeiro, pois a palavra de sabedoria era chata demais e a lei da castidade um saco. Ele é muito carioca no jeito de falar, adoro. Era complexo, pois nas sextas-feiras eu tocava nos bailes e nos sábados em festas da alta sociedade, onde tudo era liberado. Mas consegui me livrar das drogas e bebia socialmente. Não vivia em conflito, eu pensava. Vou seguir o que eu puder e vou estender a mão ao meu irmão que precisar. Tinha estacas que me contratavam só para os números crescerem, pois sabiam que os pesquisadores iriam aos bailes e depois se batizariam. Essa eu usava para aqueles irmãos chatos que criticavam os bailes e não entendiam o motivo de ter essa atividade na igreja. Então eu complementava: por que toda capela tem um púlpito e um palco? Em 2012, um irmão desocupado resolveu escrever para o ECAD, órgão que fiscaliza os direitos autorais, e denunciou a prática dos bailes, e uma capela do Rio foi multada em 418 UFIR, quase um salário mínimo na época. Então decidiram suspender os bailes por medo da igreja ser indiciada. Falou em dinheiro, rapidinho eles retrocedem, mas meu cachê eu nunca abri mão, a não ser quando era para caridade. Enfim, os jovens perderam seu local de diversão gratuita e os batismos começaram a diminuir. Hoje, até onde sei, as estacas não batizam mais de 200 pessoas por ano. Na época dos bailes, era em torno de 700 ou mais. A expressão "foi bom enquanto durou" serve para mim. Hoje, quase aposentado, toco em festas que escolho tocar. Ao mesmo tempo, depois de conhecer o seu canal, Vânia, vejo que tudo aquilo realmente era uma máquina de arrecadação de uma corporação, conforme você diz. O seu canal me livrou da dúvida e do peso de ter deixado a igreja. Hoje, quando passo por uma capela, eu apenas penso: esse é só mais um lugar que eu já toquei. Quando descobri a verdade sobre a igreja em 2012, o meu mundo caiu, como foi contigo. Um amigo historiador me mostrou tudo e tinha acabado de voltar de Salt Lake. Era ex-missionário como você. Foi muito difícil continuar a tocar nos bailes sabendo de toda aquela podridão. Quando Mala organizava um baile, os motivos eram retenção e diversão, mas quando vinha da estaca, era nítido que a intenção era batismos. No passado eu me regozijava por trazer centenas de pessoas à igreja. De repente comecei a me culpar por ter enganado elas. Porém eu não sabia, havia sido enganado também. Mas o caminho está cada vez mais curto e apertado para a igreja Sud. Por não terem mais bailes, eles só conseguem chamar os homens para o futebol e implorar para que as pessoas vão aos domingos. Hoje, com 5 minutos de pesquisa e na palma da mão, é possível descobrir a verdade sobre essa seita. E você abriu essa primeira porta. As chaves do sacerdócio já não enganam mais. Devemos muito a você, querida. O Senhor está contigo. Ai, obrigada, viu? Ai, adorei. Olha, eu já falei pra você aqui, né? Eu sou gaúcha, adoro meu povo, minha terra. Mas os cariocas têm um lugar no meu coração que é muito especial. Eu adoro o jeito carioca de ser, de falar, de se expressar, de se comportar. E nosso brasileirinho de hoje falou assim de uma forma que parecia que eu tava vendo, né, escutando a voz dele. Então, obrigada, viu, querido? Obrigada pelo carinho, obrigada por mandar aqui a tua experiência para nós sobre algo que eu tenho tido muita vontade de falar e agora você me abriu essa oportunidade. Cara, ele fala que Vânia, nossa deusa da restauração. Ai, meu pai. Olha, se eu conseguir restaurar a tua coragem de romper com dogmas sem sentido, que só exploram a tua fé, se eu conseguir restaurar o teu direito de ser quem você é, tanto na aparência quanto nas tuas atitudes, nas tuas ações, com quem você se relaciona ou deixa de se relacionar,
Se eu restaurei a tua paz depois que você saiu da igreja, então eu tô feliz da vida com esse título, viu? Ai, ai, então tá. Bom, eu achei interessante aqui a jornada dele, porque ele fala que ele começou a tocar como DJ aos 15 anos de idade. Então, aquele clima de festas do mundo, falei mormonês agora, ele acabou se envolvendo sério com entorpecentes e dependência ao álcool. Estava vivendo no inferno com muita luxúria e tendo relacionamentos com diversas mulheres. Aí de repente ele escuta falar sobre a igreja. Uma amiga convidou ele para pedir um orçamento. Presta atenção. Ele como DJ, claro, ele era pago para tocar nos bailes da igreja. Eu vou chegar lá. Ela ligou, né, para ele para pedir um orçamento, quanto ele cobraria para tocar no baile. E aquilo chamou a atenção dele. Ele falou: peraí, como é que é baile numa igreja? Aí já chamou a atenção dele. Foi aí que a minha vida começou a melhorar. Então, ele fala aqui que ele ficou impressionado com a alegria das pessoas. Não tinha bebida, né? Não tinha álcool, não tinha drogas, como nas festas que ele costumava tocar. Os homens de gravatinha, as mulheres de saia, fofinhos, né? Luzes acesas, ou seja, não era aquela escuridão, né? Que você vê em outros bailes do mundo. E ele fala que uma alegria só. Senti nitidamente que ali era o meu lugar, a resposta que eu estava buscando e quis ser como eles. Olha, presta atenção aqui comigo, eu sempre te falo, não tem nada de errado, não tem nada demais você encontrar uma instituição, seja religiosa ou não, ou um outro grupo social qualquer, e você se sentir bem, e você querer fazer parte daquilo, e você absorver o que aquela instituição tem de bom para oferecer. Foi o caso dele aqui. Quando eu falo aqui para você sobre a igreja, eu tô falando coisas que ninguém fala. Não, ninguém fala. Hoje em dia tem muita gente aí falando, tá? Mas o que eu quero dizer é que ninguém fala dentro da igreja, ninguém conversa sobre essas coisas que a gente conversa aqui, lá dentro. Claro que não pode. Porque é importante a gente quebrar tabus da veracidade da igreja, daquele Deus que só vai fazer a parte dele se você fizer a tua, daquele Deus que só que te promete bênçãos desde que você obedeça aquelas leis na qual a bênção se baseia, e por aí vai. Mas existem coisas boas na igreja? Bom, ele deu um exemplo aqui pra gente. Os bailes ele adorava sentir aquela energia das pessoas se divertindo sadiamente, sem álcool, sem desrespeito, sem estarem expondo o corpo inteiro, enfim, quase inteiro, né? Saudável, uma diversão saudável. Isso não tem nada demais você fazer parte. Foi bom pra ele, a vida dele começou a melhorar. Ele fala aqui pra gente, né? Ele fala assim: em 3 semanas ele se batizou. Senti de verdade o Espírito do Senhor na minha vida e comecei a mudar de vida. Seja qual for o lugar que você decida frequentar, ao qual você decida se filiar, igreja mórmon, testemunho de Jeová, congregação, qualquer um, adventista. Se você chegar para mim e falar que você sentiu o Espírito do Senhor na tua vida e começou a mudar de vida, sabe o que eu vou falar para você? Fica lá. Enquanto te fizer bem. Eu não sou contra a religião. Eu não sou contra você buscar algo que te faça bem. O que eu sou contra é quando você fica lá preso, se sentindo miserável, infeliz pra caramba. Mas você tem medo de sair porque agora você se sente ameaçado por um inferno que muito provavelmente nem existe. Tá? Mesmo que esse inferno seja aqui na terra, né? Porque eles falam que se você sair de lá, agora você vai perder as bênçãos, você ofendeu a Deus, e Satanás vai te pegar, né?
entendeu? Mas se é o caso, assim como ele sentiu o Espírito do Senhor lá na igreja Mormon e começou a mudar de vida, isso pode acontecer contigo em qualquer outra igreja, qualquer outra religião. Isso não é porque porque a igreja é verdadeira, né? Não, a experiência que ele teve lá na igreja Mormon, você que já frequentou alguma religião, talvez você possa contar pra gente aí nos comentários, fazer um comentário no vídeo, dizendo a experiência espiritual que você teve em alguma outra igreja. Porque tá tudo aqui, não tá na igreja. Tá? Tanto faz qual seja a igreja. Se te fez bem, tá valendo, né? Aí ele fala aqui, ó. Ele percebeu que muitas pessoas estavam se batizando na igreja por causa dos bailes. Não aceitavam convites para ir aos domingos, mas nos bailes estavam lá. Tá. Agora entra aqui o que eu queria te comentar. Eu vou ler alguns trechinhos aqui da história dele para você entender o que eu quero dizer. Tinha estacas que me contratavam só para os números crescerem, pois sabiam que os pesquisadores iriam aos bailes e depois se batizariam. Por que toda capela tem um púlpito e um palco? Os jovens... Ah, não, peraí, desculpa. Tá, tudo bem. Então, o que acontece? Ah, tá, peraí. Mais um trechinho aqui. Quando uma ala organizava um baile, os motivos eram retenção e diversão, mas quando vinha da estaca, era nítido que a intenção era batismos. Por não terem mais bailes, né, atualmente, eles só conseguem chamar os homens para o futebol e implorar para que as pessoas vão aos domingos. Tá, presta atenção aqui comigo. Eu já te falei que eu conheci a igreja lá em 1981 em Santa Maria, Rio Grande do Sul, cidade em que eu nasci. E morei até meus 11 anos de idade. Bom, naquela época, eu acho que tinha só duas, ramo sul e ramo norte. Tinha uma capela só. Eu não lembro, acho que era ramo norte que tinha uma capela, e aí o ramo sul, se eu não me engano, era uma casa alugada. Bom, o que acontece? A igreja lá na década de 80, ela estava começando no Brasil. Eu me bati em 1981. O Templo de São Paulo fazia só 3 anos que tinha sido construída. A igreja estava engatinhando no Brasil. Então a capela que eles construíram em Santa Maria, acho que era na Apple, Rua Apple, eu acho, se eu não me engano. Ai, tá me vindo, né? As lembranças estão voltando aqui. Tinha palco, como ele fala aqui, tinha o salão cultural, tinha o palco, tinha o púlpito, claro. Toda semana tinha atividade na capela. Tanto na capela do ramo norte, quanto na ala sul, no ramo sul, se não me engano, que era uma casa alugada. Então, tinha sempre atividade, tinha show de talentos. Como é que era um show de talentos? As pessoas, os membros, iam lá e apresentavam ou dança, ou sei lá o que, teatrinho, esquete e tal. Tinha bailes, tinha atividade para as crianças, tinha reunião familiar, às vezes eles faziam reunião familiar para todo mundo, mas não era na segunda-feira, era um outro dia da semana, porque a igreja estava engatinhando. Tá, tudo bem. Aí aos 11 anos de idade eu mudo para São Paulo com a minha família. Bom, a igreja em São Paulo era muito mais forte do que em Santa Maria, Rio Grande do Sul, obviamente. Em São Paulo tinha várias capelas. Todas as capelas que eu conheci, não estou dizendo que todas elas tinham, mas todas as capelas que eu conheci em São Paulo tinham palco e salão cultural. Sempre atividades. Todo final de semana tinha baile em algum lugar, ou no Ipiranga, ou na Casa Verde, ou no Caxingui. Ai, Caxingui, né, a galera que tem dinheiro. Os bailes lá eram super assim, nossa, lotava, porque eles tinham luzes especiais e tal, e o som era sempre de alta qualidade, vinha gente de todos os lugares, todos os bairros de São Paulo, e a gente estava sempre indo aos bailes. Na minha estaca, às vezes tinha também, estaca Taboão. Por quê? Tinha Super Sábado também. O que era o Super Sábado? Era
você ia para a capela de manhã e só saía no final da tarde. Então, o que que tinha? Tinha a parte espiritual de manhã, tinha discursos e tal do sistema educacional, né? Tinha busca de escrituras, ou seja, as escrituras do seminário. Os jovens de 14 a 18 anos frequentavam o seminário e tinha aquelas escrituras que você tinha que decorar. Cada ano era como ainda hoje é o seminário, cada ano você estuda um livro. Um ano é Velho Testamento, outro ano é Novo Testamento, Doutrina e Convênios, Livro de Mórmon. Então tinha busca de escrituras. A gente fazia o quê? A gente marcava as escrituras, tirava a capa, porque a capa dura, né? A gente deixava a capa molinha. E aí quando eles falavam a palavra-chave, a gente tinha que ver quem que abria a escritura primeiro. Lembra disso? Ai, meu Deus. Era muito bom, eu adorava. E eu não era muito boa não, né? Campeã, assim, de busca de escrituras eu nunca fui, mas eu tava lá, né, participando, toda empolgada. Aí quando eu conseguia abrir, né, primeiro, nossa, eu ficava toda empolgada. Aí tinha, então, a parte espiritual, e depois tinha um lanche, eu não lembro muito bem, mas tinha um lanche, e aí à tarde geralmente eram esportes, e aí os jovens ficavam conversando e paquerando, aquela coisa bem gostosa, né, e tinha esporte, jogavam vôlei, jogavam basquete, futebol. Eu não sei quando que parou, mas eu nunca mais ouvi falar em Super Sábado. Você que mora no Brasil ou em qualquer parte do mundo e está me escutando na língua portuguesa, me conta aí se tem Super Sábados ainda na tua área. Por que atividades? Por que Super Sábado? Por que show de talentos? Por que bailes? Ele dá a resposta aqui. Como é que é? Muitas pessoas estavam se batizando na igreja por causa dos bailes. É óbvio, como aconteceu com ele. Ele descobriu uma igreja que, ao invés de ser só aquela coisa, desculpa a palavra, mas eu vou falar a palavra chatice, que quando eu era jovem eu achava chato também. Só vai lá escutar sermão, e escritura, e pregação, lá, aquela coisa, né, cansativa que você não vê a hora que acabe. Poxa, a igreja tem atividade, ninguém fala de religião nesse dia, não. Você vai lá para se divertir, você vai lá para dançar, vai lá para conhecer pessoas, talvez encontrar alguém, como ele fala aqui, que muita gente se conhecia nos bailes, acabavam se casando e formando lindas famílias. Estratégia de marketing. Eu já falei para você aqui, repito. Você, como ser humano, as tuas necessidades, os teus anseios são irrelevantes para a tua igreja. Mas eles vão usar todas as armas não, eles vão usar todas as ferramentas que estiverem à sua disposição em termos de marketing para te atrair e depois te reter. Por que tem palco? Aí eles começaram a construir capelas menores. Ah, agora não tem mais palco. Por quê? Não precisa, porque agora a igreja já cresceu. Eu imagino, eu não tenho certeza, mas eu imagino que na África, que eles acabaram de construir um templo, a igreja está investindo com tudo naquela região. Eu tenho quase certeza que tem atividade toda semana, talvez bailes no estilo africano, de uma forma que aquele povo se identifique e pense, nossa, mas isso é maravilhoso, a gente pode se divertir sadiamente. Primeiro, você vai naquele prédio para se divertir. Claro que você vai ficar curioso e vai querer pesquisar mais sobre a igreja e talvez se batize, como foi o caso do nosso brasileirinho de hoje. Segundo, você não vai mais para bailes que ele descreve aqui, com pessoas do mundo. Não, você vai ficar aqui, você vai se divertir aqui, sadiamente. Não tem drogas, não tem álcool, não tem indecência. Aí você vai falar para mim, mas isso é bom. Eu vou te responder de volta. É claro que é bom, mas você precisa entender o que está por trás disso. É mais uma forma que eles têm de te envolver naquela comunidade, de te prender, porque se tiver só coisas para você fazer no domingo, só ir lá, escutar e dar aula e sacramental e aquela coisa toda,
que você vai fazer na sexta-feira, no sábado? Quando você quiser se divertir, você vai sair com outras pessoas, com outros amigos, você vai falar sobre coisas diferentes, você vai estar em contato com outras perspectivas de vida. Quanto menos você tiver contato com essas pessoas, com essas cabeças pensantes, quanto mais você tiver coisas, quanto mais coisas em comum você tiver com aquelas pessoas ali da igreja, melhor para eles. Eles estão assim perpetuando a marca. Tá? Eu não sei como é que estão hoje as atividades. Aqui, onde eu moro, por exemplo, desde que eu cheguei aqui, mal tinha coisas para os jovens. Para os jovens não, para os adultos. Para os jovens sempre tinha, sim. Porque os jovens, eles ainda têm que reter. Então sempre tinha atividade para minha filha. Para o meu filho, quando ele era da primária, nem tanto não. Mas para os jovens sempre tinha atividade. Agora, para os adultos... Por quê? Porque aqui já tá... quantas gerações? Eu já te comentei quantas. Acho que 7, 8, né? Não lembro. Mas aqui a igreja já está muito bem estabelecida. Para que atividade para os adultos? Eles já estão com a mente, porque eles já... Muitos deles, ou a grande maioria, já nasce dentro... Já nasce na linhagem de membros da igreja, eles já têm a mente formada, já programada para seguir aquilo. Então a igreja só vai se preocupar em reter esses jovens. Agora, os pais desses jovens não precisam de adultos, eles não são conversos, eles já nasceram na igreja. Agora, no Brasil, como na época em que eu me batizei, primeira geração estava se formando, então precisavam trabalhar ainda no cérebro daqueles adultos. Então vamos fazer atividade direto, baile, tudo, show de talentos. Você não precisa acreditar em mim, eu sempre te falo, né? E não deixa de questionar, não deixa de discordar com a Vânia, discorda, pensa por si, tá? É isso que eu quero para você. Eu tô falando aqui para você a minha percepção, a minha perspectiva, a maneira como eu vejo tudo isso. Porque a razão social da igreja mórmon é a corporação a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pesquisa na internet e veja se é ou não é, tá? Como corporação, ela tem estratégias de marketing para recrutamento e retenção. Bailes, atividades recreativas e atividades sociais, é claro que fazem parte dessa estratégia de marketing, tá? O que eu queria te chamar a atenção é o seguinte, ele fala aqui que ele recebia o cachê, né, para tocar nos bailes. Olha o que ele fala aqui. Do meu cachê eu nunca abri mão, a não ser quando era para caridade. Agora eu vou deixar uma pergunta para você pensar e você responder. Eu vou te falar só o que eu acho. Por que eles têm dinheiro para pagar um DJ para tocar nos bailes, mas eles não pagam o zelador para limpar a capela? Limpeza de capela não é estratégia de marketing. Limpeza de capela é uma forma que você, como membro da igreja, como parte do capital intelectual dela, é um trabalho que você faz para demonstrar ao Deus Mórmon que você é fiel. E que você sacrifica, e que você faz e acontece. Não é investimento. Um pesquisador, ele só vai lá limpar a capela se for para ver alguém que ele tá afim, ou né, para acompanhar algum amigo ou amiga, mas ele não vai lá limpar a capela porque ele quer agradar um Deus, porque ele nem se converteu. Ele é um pesquisador. Então não é estratégia de marketing. Quem vai lá limpar a capela é o membro fiel. Agora, pro baile, como a gente quer atrair pessoas e também a gente quer reter aqueles membros que a gente tem, vamos pagar pro DJ,
porque isso sim é estratégia de marketing, isso sim merece investimento de acordo com as regras do mundo corporativo. Agora, para que pagar um zelador se eu posso convencer as pessoas de que quanto que elas estão servindo a Deus, de que é um privilégio estar limpando a casa do Senhor? Então você vai lá esfregar vaso sanitário de graça para eles, eles te convenceram que você está fazendo isso para Deus. Ah, pois é. Mas o DJ, claro que tem que pagar. Porque agora a gente está falando de estratégia de marketing. Continua me questionando, viu? Continua questionando, continua discordando, continua concordando, seja lá qual for a tua posição. Talvez eu fale sobre coisas com as quais você concorda, com outras você discorda. E desde que a gente mantenha aqui, né, o respeito mútuo, tá valendo. Eu adoro você que me assiste com uma cabeça pensante, que assiste, mas meio que desconfiado e não sei se eu concordo com isso que ela falou, aquilo, outro. Adoro. Eu quero cabeças pensantes aqui. Viu? Adoro. Então pensa sobre isso. E como eu sempre te falo, chega às tuas próprias conclusões. Se você faz parte de uma instituição religiosa, mormon ou qualquer outra, que te faz bem e que você sente o Espírito Santo, como aconteceu com ele no começo, fica lá. Agora, se você começar a ver coisas que te incomodam, como foi o caso dele, e agora você não está mais feliz naquela instituição, seja ela qual for, pode sair, viu? Livre, leve. Você não deve nada a ninguém, você não está cuspindo no prato que comeu, você não está sendo fraco, porque para ser membro da igreja tem que ser forte, tem que ser valente. Tem que ser forte e valente para enfrentar o mundo lá fora sendo você mesmo, sendo você quem é, sem ninguém te dar um mapa sobre o que pode e o que não pode. Para isso sim tem que ser forte. Não abre mão da tua liberdade de pensar, de existir e de ser quem você é, desde que você seja do bem. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.